Agora é consórcio público intermunicipal de desenvolvimento sustentável no território do... Oi? Caparaó é quem? É Jane Corrêa. Por favor, Jane. Boa tarde. Nosso foco de pesquisa foi no Espírito Santo, no entorno do Caparaó, do Pico da Bandeira, uma vertente, né, do lado de lá do Pico, que hoje tem abrangido aí o consórcio do Caparaó. E esse consórcio do Caparaó tem desenvolvido através de 11 municípios. A Constituição de 98, ela tem um pequeno artigo que fala que a consolidação do processo de redemocratização e descentralização fiscal, administrativa e política. Aí começa a falar da questão do consórcio público ou da questão do consórcio municipal. O município figura a partir de então como ente federado, além de discutir a participação cidadã e controle social na implantação de políticas públicas. Então, o município agora ele começa a fazer parte de uma federação, da sua importância. Mas o que fazer com 11 pequenos municípios? 11 pequenos municípios, totalmente agrícolas, dependentes de uma monocultura cafeeira, com problemas, dentro da sua gestão, e como resolver essa questão. Aí, no final da década de 90, é marcado por discussões que permeiam a descentralização como fator importante numa cultura política localizada e fragmentada de políticas públicas no território. Então, o nosso trabalho ele se permeia na cooperação. 11 municípios precisam estar interligados através de cooperação. E nada melhor do que a questão do consórcio municipal. Então, foi feito várias reuniões e decidiram, através dessa visão, a questão de se consorciar, ou de se juntar. E daí, nosso estudo é para viabilizar se realmente existe sustentabilidade nesse consórcio, se é sustentável, e o que tem feito através da sustentabilidade o consórcio do Caparaó. Segundo Martins, a descentralização política é um processo garantidor de autoridade, de recursos para os governos regionais, sem garantir outros aspectos essenciais à implantação de políticas públicas. Esse é o nosso mapa, que faz parte dos nossos 11 municípios, está aí bem naquela pontinha do estado do Espírito Santo, e aí eu me localizava em Guaçuí, que é um dos municípios maiores ali da questão do consórcio. A área de 3.426 km², esses 11 municípios, representam somente 8% do território do Espírito Santo, é uma pequena parcela, população aí no IBGE de 2009 de 176.402 habitantes, 45% encontra no meio urbano, e aí a outra parcela no meio rural, como eu disse aqui, com uma monocultura. O IDH é muito baixo, 2% do PIB estadual é formado pela riqueza gerada nesses municípios. E aí, a importância de se juntar. Você não vai mais, não? Acho que ele não quer ir mais, não. Não fui eu. Acho que ele está mexendo. Você está mexendo aí? Então, vamos lá. O objetivo, então, do estudo foi analisar, tendo referência perspectiva temporal, de governança territorial, a situação desse consórcio no desenvolvimento sustentável do território capixaba, na implantação de políticas públicas, em consórcio público e direito público. A metodologia foi um estudo voltado pelo método qualitativo, foi feita uma entrevista com, hoje, Dalva Ringli, que é a presidente do consórcio, e aí depois, dentro dos anais, vocês vão ver que ela tem uma diretoria, uma estrutura, os prefeitos fazem parte desse consórcio, toda a estrutura política e governamental, as ONGs e todos os outros departamentos também fazem parte desse sistema. A lei de número 11.107 de 2005, estabeleceu normas gerais da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios de terem consórcio. Daí,
Desenvolvimento local é definido como um processo interno, registrando em pequenas unidades territoriais, em agrupamentos humanos capazes de promover o dinamismo econômico e melhoria de qualidade de vida da população, desses 11 municípios. Portanto, ainda segundo a autora, infere-se que as parcerias políticas municipais, estaduais, federais, elas funcionam como catalisador de iniciativas com base para o desenvolvimento local. Portanto, as peculiaridades inerentes aos aspectos que compõem determinada realidade local, assim como suas exigências estruturais, são condicionantes que interferem na produção de impactos desejados de redes públicas de cooperação. Ainda sobre os aspectos teóricos, Fontes diz que a capacidade de transformação social, quando se atua em rede, é muito maior do que em outras formas tradicionais. Portanto, a rede envolve todo o modo geral holístico, de forma completa e integrada. Maciel fala que as ações compartilhadas de desenvolvimento local sustentável ganham o início de sua implementação. Por que a gente está falando sobre essas questões? Para mostrar, propriamente dito, os nossos resultados. Nós, então, durante a pesquisa, encontramos 3 eixos, 3 composições, no qual o primeiro eixo fala da dimensão social e ambiental, segundo, dimensões políticas e institucional, e o terceiro, dimensões econômicas e tecnológicas. Por quê? São os resultados que o consórcio hoje tem. E aí eu vou, resumidamente, passar cada um. Então, da dimensão social, o consórcio já tem como resultado o diagnóstico e planos como fator de planejamento estratégico, já foi feito, já foi levantado esse diagnóstico, então já foi passado para os prefeitos quais são as principais reivindicações ou as principais dificuldades para os 11 municípios, através desse diagnóstico, o próprio consórcio fez. Qualificação profissional e formatação, hoje nós temos várias capacitações de turismo rural, então nós trabalhamos com turismo rural num projeto chamado Cama Café. As propriedades abriram suas portas, recebem um turista que vai visitar o pico pela vertente do Caparaó, passando pelo município chamado Dores do Rio Preto, subindo o pico pelo lado do Espírito Santo, que é muito mais bonito que Minas, porque a gente faz uma volta maior e vê um outro lado, né? Então tem que fazer propaganda para o meu lado lá. E a questão toda, mas é lindo, né? O projeto Cama Café, então, recebe esse turista na própria propriedade. Esses proprietários foram treinados, capacitados pelo consórcio, através do Ministério do Turismo, eles receberam capacitação. Toda a parte de investimento, infraestrutura, também foi feita através do consórcio, como melhoria da estadia dentro da propriedade, aquela questão toda de acesso também. Através desse consórcio, houve melhoria das estradas e, através do consórcio, houve também implementação de outros processos agora de pousadas, pequenas pousadas nas próprias propriedades. A importância de instrumentação de espaço geográfico, então foi feito recursos naturais, manutenção de cachoeiras, de quedas, de águas. A gente tem lá, né, um projeto hoje voltado principalmente para as questões naturalistas, então saem naturalistas do Brasil inteiro para essa parte da vertente do Caparaó, para conhecer através do projeto e divulgação do consórcio. Mudanças estruturais na organização, ainda falando da dimensão político-institucional, repasses financeiros, que o consórcio prevê através da lei, que a gente já disse. Trevas e o outro autor disse que a lei criou um instrumento específico para a cooperação, então eles não trabalham sozinhos. Eu não sou o município Ibitirama, eu não sou o município Una, eu sou o consórcio do Caparaó, e aí faz com que toda a região se desenvolva. Através também da dimensão política, os prefeitos, negligenciando das questões políticas e financeiras na gestão do consórcio, podemos conduzi-la a apresentar dificuldade na coordenação microrregional. Por quê? Para um prefeito só fazer era impossível, mas para os 11 agora não é tão impossível mais. Das dimensões econômicas e tecnológicas, aí, né, vem as questões do predominância de pequenas propriedades, de base familiar, que dependiam de uma monocultura,
e agora tem outra fonte de renda, que eu, como disse aqui, pousadas, projeto Cama Café, artesanato, né? Então, eles agora divulgam todo esse processo através do projeto. Na última década de 2000, identifica-se um quadro de regressão na região, devido à baixa diversificação e produtividade de sua base econômica, que a gente teve várias crises do café, mas essa região conseguiu ainda uma sobrevivência através dessa visão do consórcio. E aí, chegando nas considerações finais, isso. O consórcio constitui-se um instrumento singular para o planejamento estratégico, elaboração e diagnóstico de planos regionais. Infere-se ainda na nova Constituição Legal do consórcio, ainda encontra resistência, alguns gestores, infelizmente, alguns gestores ainda não assinaram, né? Desses 11, nós temos, depois vocês podem abrir o artigo, 4 ainda estão, vamos dizer assim, não querendo assinar, mesmo vendo os benefícios para o seu município. É uma importante via para investimentos estruturais na região e desenvolvimento local e sustentável. Por fim, ressalto-se que a nova formação jurídica do consórcio ampliou suas possibilidades de atuação e execução de políticas públicas, porém, o negligenciamento das questões políticas e financeiras na gestão do consórcio, devido a interesses políticos partidários, poderá comprometer. Agora, a gente está esperando, com essa nova mudança, né, através da eleição que houve aí, o que vai acontecer, porque quem tem que votar agora pela lei são os prefeitos. Então, eles têm agora poder de decisão de continuar ou não com o consórcio. Muito obrigada, boa tarde.